Você já olhou para o seu negócio e chegou à conclusão de que poderia faturar mais? Você já chegou à conclusão que a sua taxa de conversão é baixa? Se você quer saber como aumentar a sua taxa de conversão, o vídeo de hoje é interessante para você. Talvez você até consegue fechar negociações, fechar vendas, talvez você até consegue fazer o seu negócio funcionar. Mas a taxa de conversão é realmente satisfatória? A quantidade que você investe realmente é satisfatória? Você consegue mensurar isso? Então, a princípio, eu preciso primeiro conseguir mensurar se o resultado que eu estou tendo é satisfatório, para daí então identificar se eu tenho uma baixa taxa de conversão. Então vamos lá. Eu quero dizer para você que é importante você mensurar se a sua taxa de conversão é alta ou baixa, esse é o primeiro ponto, e acima de tudo, melhorar a sua taxa de conversão, porque se você não consegue mensurar, provavelmente a taxa de conversão que você tem não é alta. Então, sem o funil de vendas, a taxa de conversão de leads em clientes pode ser baixa, porque não existe um acompanhamento adequado, direcionado durante todo o processo de vendas. Então hoje, nós precisamos difundir um pouco dessa estratégia que você vai entender de uma vez por todas. Depois que você entender, acabou. Você vai entender o seu processo, vai conseguir identificar se a sua taxa de conversão é de fato baixa e a partir daí fazer novas adaptações. O funil de vendas ele vai trazer uma proposta de time, de entender o momento do cliente. Acredite se quiser, muitos negócios vão falhar e já falharam exatamente por não saber o time da venda. Ah, mas o meu negócio, eu presto serviço, eu não vendo. O seu negócio, se você presta serviço, você convence uma pessoa da solução que você está oferecendo. Então é venda do mesmo jeito, não foge. Então todo segmento de mercado que depende de alguém concordar, de alguém aprovar, depende da percepção do momento, do time da pessoa. No caso, a pessoa que está escutando a sua proposta. Então todo negócio depende dessa percepção. E aí eu vou te dizer que existem negócios que a pessoa tem uma boa apresentação, ela tem um bom produto ou uma boa solução, tudo está colaborando para funcionar. Só que o próprio indivíduo que está tentando vender, que no caso pode ser você, posterga demais a chamada para ação ou ainda espera que o cliente tome a iniciativa de comprar. Ou então você faz aquela abordagem onde a execução ali, a call to action, na hora que você está executando a sua chamada para ação, você deixa muitos pontos abertos para a pessoa pensar depois, para a pessoa responder depois, ou ainda o simples fato de gaguejar já faz a diferença, você não tem o time correto. Então isso faz toda a diferença para o negócio e vão ter negócios fracassando por esse motivo. Espero que não seja o seu. Não importa qual o seu ramo de atuação, se você é um prestador de serviço ou se você tem um negócio físico. A verdade é que você precisa de clientes e você precisa, acima de tudo, entender esse processo. E não existe uma forma melhor de entender esse processo do que o funil de vendas. Esse conceito vai resolver grande parte dos seus problemas. Então vamos entender melhor o que é o funil de vendas. O funil de vendas é como uma trilha que o cliente percorre passo a passo em direção à compra. É como se fosse um guia que o ajuda a identificar suas necessidades, avaliar diferentes opções e finalmente decidir qual processo ou serviço atenderá melhor às suas expectativas. Veja que dentro desse processo, desse funil, e aqui você consegue identificar ele muito bem, você tem a consciência, o interesse, o desejo e a ação. No nível de ação, a sua abordagem é uma. No nível de consciência é outra, muito diferente. Em tempos de internet, de marketing digital, você tem que ter essa percepção muito bem desenvolvida dentro do seu processo de vendas. E o legal é que quando você identificar como que isso funciona, isso pode ser automatizado, então não vai te dar trabalho. Veja, dentro do digital, se você for implementar uma estratégia de conscientização da solução que você oferece, é muito simples. Você pode tanto usar um profissional para isso, criar algum conteúdo para tentar gerar consciência no seu público. Se o seu negócio é local, funciona da mesma forma. Com os contatos que você tem no WhatsApp, com aquilo que você compartilha todos os dias, você pode fazer aí todo um conteúdo baseado nisso e você faz uma vez só e pode estar usando isso constantemente. Então o que acontece? Quando o cliente chegar a entrar em contato com você, que seria talvez ali a parte do desejo, você já pode de fato implementar a call to action, onde você fecha um negócio. Então veja que esse processo faz toda a diferença. O que a gente vê muito hoje nas redes sociais? Os verdadeiros cartões de visita. A pessoa publica conteúdo tentando fazer execução. Olha, nós temos isso, o número é tal. Eu, como profissional de marketing, já tive que criar artes onde eu colocava o endereço, o número de telefone, o serviço que era prestado. E
Muitas vezes eu aconselhei a não fazer isso, mas o que acontece é que as pessoas acham que sabem como que acontece o processo de vendas. Então não faça isso. Não crie artes que são verdadeiros cartões de visita, tentando fazer a execução de tudo quanto é forma. Você vai se tornar uma pessoa chata, você não vai ter resultado, não vai dar resultado nenhum. É possível que você esteja com um negócio excepcional na sua mão e ele não vai para frente porque você não entende esse processo. E isso é para qualquer segmento, para qualquer ramo de atuação. Como eu gosto de dizer, tem pessoas que querem jogar esse produto o quanto antes na mão do vendedor, então já entra atirando. Não, você quer comprar, a solução é tal. E já tem os outros que postergam essa ação demais porque não confia. Não tem esse excesso de confiança, está dentro do processo inicial. E se você não sair da sua zona de conforto no processo de vendas, não vai funcionar. O legal do vendedor é que ele tem que lidar com essa questão o quanto antes, aprender a levar não, exatamente para desenvolver o processo, para entender como que funciona. E através de 5 não, você já sabe 5 coisas que você não deve falar. Você já sabe onde está o gargalo, o que você está falando que está assustando o cliente. Não tem outro caminho, é dessa forma, dentro da zona de conforto, você não consegue adequar o seu processo, o seu funil. E aí, para facilitar ainda mais a percepção do funil de vendas, a gente colocou a jornada de compra do cliente. Qual que é o processo? Então aqui você vai ver 3 fases: topo do funil, meio do funil e fundo do funil. É simples assim, tem 3 processos, 3 etapas. E aí, se você for para a jornada de compra do cliente, você tem o aprendizado e a descoberta. Ele pode estar descobrindo que tem a dor. Veja que às vezes alguns clientes não sabem nem que tem essa dor, não sabem nem que tem o problema, e você vai explicar isso através das suas publicações, do conteúdo que você coloca na internet, das interações que você faz nos seus status do WhatsApp, ok? Ou mesmo fisicamente quando você está conversando com o seu cliente. Aliás, não com o seu cliente, ele só torna cliente quando ele de fato faz a compra ou a contratação do seu serviço. Nesse estágio ele é lead. Então você tem um momento de aprendizado, um momento de reconhecimento e consideração, que é o meio do funil, onde o cliente está ali de fato reconhecendo, eu preciso disso. E aí ele está considerando fazer uma contratação. E aí você passa para o fundo do funil, onde ele está de fato avaliando, e ali no último minuto ele está disposto a comprar. É o momento de você fazer a call to action, a chamada para ação. É o momento de você executar o seu processo de venda. Então, se eu fosse levar isso para o digital, eu tenho que pensar o seguinte: os conteúdos de topo de funil, os conteúdos de meio de funil, ele pode ser difundido dentro do Instagram, você pode jogar uma tonelada de conteúdo nesse sentido, você pode fazer isso no seu status do WhatsApp. Se você trabalha com vídeos, por exemplo, no YouTube, também é uma forma. E ainda, se você quiser investir em tráfego pago através de redes sociais, os conteúdos que você tem que investir tem que ser topo e meio de funil. E aí, falando de tráfego pago, você só vai usar conteúdo de fundo de funil, que é um pouco mais agressivo, no caso do remarketing. O que é o remarketing? É quando eu já recebi visitantes no meu site, na minha página, e aí eu faço uma ação direcionada para esses visitantes. Por isso que é remarketing. É, digamos assim, é um marketing que você está fazendo uma segunda vez para essas pessoas. E aí sim, faz sentido ser um pouco mais agressivo, porque ela já está nessa fase do funil. Então veja, são 3 etapas, isso pode fazer toda a diferença. E eu volto a ressaltar, tem negócios que fracassaram simplesmente por não entender isso. Então o seu exercício vai ser adequar a sua estratégia a essas etapas. Isso vai depender muito do seu ramo de atuação, vai depender muito de quanto você está disposto a investir, porque você pode fazer uma estratégia orgânica, onde você está sempre criando conteúdo em redes sociais, e mesmo em site, ou um canal do YouTube, ou ainda dentro de uma estratégia paga. Então vai depender muito de quanto você quer investir, do tempo que você tem para investir, mas essa é a percepção do mercado. Aliás, essa é a percepção que você tem que ter, levando em consideração a jornada que o seu cliente passa ao executar a compra, quando ele chega no fundo do funil e faz de fato a compra.